Há alguns anos, eu morava em Saint-Joyce, Newfoundland, Canadá. Fica bem perto do oceano e é bastante bonito. Há muitos bares e lugares para explorar lá, e as pessoas são muito amigáveis. Saint-Joyce tem muitas histórias e uma longa história. Existem histórias de fantasmas sobre pessoas que voltaram como fantasmas após naufrágios. Também existem histórias assustadoras sobre vampiros. Você nomeia, uma história que todos contam é algo chamado o hacking. Aparentemente, visitantes de Newfoundland frequentemente experimentam o que é conhecido como o hacking, que envolve alguém adormecendo e acordando com a aparição de alguém, geralmente uma velha demente, em cima do seu peito, e a vítima não consegue se mexer, um fenômeno comum na paralisia do sono. É claro, quando ouvi falar disso, pensei que era apenas paralisia do sono. Quero dizer, o que mais poderia ser? Afinal, a paralisia do sono envolve não conseguir se mover e muitas vezes vem com alucinações. Fazia sentido perfeito. Mas não era nada disso. Meus amigos me diziam que era realmente algo diferente, mas eu geralmente revirava os olhos e os ignorava. Porém, minha suposição estava completamente errada. Uma noite, enquanto fazia minha rotina habitual, alimentei o gato, arrumei a casa e garanti que as portas estivessem trancadas. Sempre fazia isso por último, sem falhar, porque havia uma velha em nosso bairro que às vezes andava à noite gritando. Ela não fazia mal, mas obviamente estava bastante doente, e a última coisa que eu queria era que ela entrasse, especialmente porque eu morava sozinho. Então, eu sempre tinha muito cuidado em manter ambas as portas trancadas. Eu tinha 2 conjuntos de portas, na verdade. Você entrava por um conjunto de portas em um vestíbulo e então precisava de outra chave para entrar pelo segundo conjunto de portas. O segundo conjunto tinha um trinco, que eu sempre colocava no lugar. Eu tranco e li meu livro e comecei a adormecer, mas no meio da noite algo me acordou. Eu sei que estava acordado, tão acordado quanto estou agora digitando isso. A luz da lua pela janela brilhava e entre a janela e minha cama, eu podia distinguir um homem alto com um chapéu de aba larga. Ele estava apenas parado lá, em grande parte na sombra. Eu podia ver os detalhes, como os punhos brancos da camisa e suas mãos compridas. Fiquei ali deitado olhando para ele, até podia vê-lo respirando. Então, entre uma piscada dos meus olhos e a próxima, ele desapareceu, assim, de repente. Levantei-me da cama e corri escada abaixo, apenas para descobrir que ambos os conjuntos das minhas portas estavam destrancados, mesmo que eu acabasse de trancá-los. O trinco, no entanto, estranhamente, ainda estava no lugar. Nada disso fazia sentido, e eu fiquei olhando para as portas por um longo tempo, quase hiperventilando. Se alguém entrasse e saísse, não seria capaz de fechar o trinco dentro de casa e sair. Peguei um taco de beisebol e acendi todas as luzes, fazendo uma verificação da casa, quarto por quarto. Eu até chequei os armários. Não havia ninguém na casa, exceto eu, é claro, mas quase gritei quando entrei no banheiro. Meu armário do banheiro agora tinha o espelho, que sempre ficava virado para mim, virado para as prateleiras. Para fazer isso, alguém teria que desparafusar o espelho e as dobradiças e rearranjar o espelho para as prateleiras. Fui para a sala e comecei a suar. O espelho acima da minha lareira, o pesado espelho que estava lá quando me mudei, agora estava virado de cabeça para baixo, para que o vidro ficasse virado para a parede. O topo do espelho estava próximo ao teto. Não há como alguém erguer esse pesado espelho no lugar sem uma escada, muito menos sem fazer um som que eu notasse. Novamente, nada fazia sentido, mas continuei tentando fazer sentido de alguma forma. Verifiquei todas as janelas, mas estavam fechadas, e eram do tipo que se abrem para fora. Elas não podem ser abertas por fora, a menos que você quebre o vidro para acessar a maçaneta, e nenhum dos vidros estava quebrado. Não liguei para a polícia sobre isso. O que eu teria dito? Literalmente, nada mais na minha casa além dos espelhos estava perturbado. Nada foi levado. Em vez disso, chamei um faz-tudo local para consertar meus espelhos.
Ele não fez perguntas, embora tenha observado que o espelho era muito pesado para uma pessoa levantar, então tivemos que chamar outro ajudante para trazer uma escada e ajudá-lo a virar o espelho de volta. Paguei a ele um extra e agradeci por me ajudar tão prontamente. Nada mais estranho aconteceu comigo naquela casa, mas nunca mais chamei a paralisia do sono de Joaquim. O que experimentei não pode ser explicado por alguém me pregando uma peça, um distúrbio do sono ou qualquer outra coisa que eu possa entender. Mudei-me de St. John's um ano depois disso, e nunca mais tive perturbações enquanto dormia, mas nunca descobri o que era aquela coisa no meu quarto. Aos 14 anos, eu jogava softball. Acabará de ganhar um novo taco e uma bolsa de taco para começar a usar. Naquela época, costumava deixar a janela destrancada, caso um dos meus amigos ou meu namorado quisesse me deixar um bilhete. Nunca trancava, e nunca tive realmente motivo para me preocupar em trancá-la, até aquele dia. Eram 19 horas, meus pais e minha irmã estavam na loja e ficariam fora por horas. Eu estava sentada no andar de baixo assistindo TV quando decidi arrumar minha nova bolsa de taco. Quando estava quase terminando, percebi que tinha deixado meu novo taco lá em cima e queria colocá-lo na bolsa para não esquecer no dia seguinte. Corri para o meu quarto e peguei meu taco, e quando me virei para sair, ouvi algo. Virei-me e congelei, meu coração parou quando vi um homem que não reconhecia, entrando pela minha janela destrancada. Fiquei observando enquanto ele chegava ao meio do meu quarto. Ele estendeu a mão na minha direção, lembrei do taco de softball na minha mão, fechei os olhos e balancei com toda a minha força. Ouvi um estrondo ensurdecedor e depois o ouvi cair no chão. Quando abri os olhos, ele parecia estar inconsciente. Saí correndo do meu quarto e desci as escadas, torcendo o tornozelo no caminho. Disquei para o 911 o mais rápido que pude, contando ao operador o que aconteceu. Sendo estúpida, subi mancando para verificar se o homem estava fora de combate para pegar meu suporte de tornozelo, mas quando cheguei, meu quarto estava vazio e a janela estava aberta. Quando a polícia chegou, dei a eles uma breve descrição do homem. Nunca recebi atualizações sobre se o encontraram ou não. Levei bronca por deixar a janela destrancada, e agora deixo trancada, e assim vai continuar. Agora tenho 16 anos e ainda me lembro como se fosse ontem. Se você tirar algo disso, lembre-se de trancar suas janelas, e não custa ter um taco de beisebol no quarto. Sou um cara de 29 anos que mora sozinho. Vivo em uma casa de 3 andares com 3 quartos. É a casa da minha infância, que herdei por meio de algumas circunstâncias perturbadoras. Sou apenas eu, meu pitbull Barry e uma casa que é muito maior do que precisamos. Escolho viver sozinho porque sou uma pessoa solitária e, com o seguro de vida e herança que recebi, posso viver confortavelmente sozinho. Dito isso, sou chefe de profissão. Trabalho longas horas e chego em casa tarde da noite. Meu irmão tem uma chave da casa, mas apenas para deixar o Bear sair e garantir que ele tenha comida e água, caso eu esteja trabalhando até tarde ou fora da cidade. Você pode estar se perguntando por que não deixo meu irmão se mudar. Bem, lá atrás, quando meus pais se divorciaram, ele foi com minha mãe e eu fiquei com meu pai. Enfim, minha história começa em uma dessas noites longas que mencionei. Informei a meu irmão que estaria trabalhando até tarde para cuidar do Bear. Ele concordou e tudo estava certo. Acabei chegando em casa por volta da 1h, já que a cozinha fecha às 12h30 e tínhamos muita limpeza para fazer. Cheguei em casa e o Bear estava lá para me receber, como de costume, feliz por eu estar em casa. Preparei um jantar rápido e subi as escadas para ir para a cama. Quando fecho o restaurante e sei que tenho que trabalhar no dia seguinte, sempre penduro meu avental de chefe no corrimão que leva às escadas. Assim,
quando eu acordo e me preparo para sair, posso pegá-lo facilmente e ir embora. Então, quando o Ber me seguiu pelas escadas, coloquei meu avental no corrimão, em uma noite normal. Comecei a beber porque senti vontade, mas todas as cervejas estavam na geladeira, na cozinha, que fica no segundo andar, enquanto meu quarto fica no terceiro. Peguei 4 cervejas para não ter que voltar. Voltei para o meu quarto e deixei o Ber entrar. Logo ele adormeceu no meu chão enquanto eu bebia e assistia a vídeos aleatórios do YouTube sobre mistérios não resolvidos e coisas assim. Quando as 4 cervejas acabaram, continuei fazendo viagens à geladeira, mesmo tendo planejado o contrário. Simplesmente passava por cima do Ber e saía do quarto para pegar mais cerveja. À medida que eu ficava levemente intoxicado, meu avental pendurado no corrimão começava a me assustar quando eu saía. Todos os cômodos da casa estavam no escuro. Eu subia as escadas e via algo e ficava assustado por um segundo, depois voltava à realidade. Isso era comum, mas o álcool faz você esquecer a realidade. Eu aproveitava aquele segundo de medo e depois ria da minha própria estupidez. É só o seu avental, idiota. Você sabe disso. Por que está tão assustado? Eu me dizia. Bem, por volta da 7ª cerveja, percebi que precisava de outra, então passei por cima do Ber e desci as escadas. Peguei minha cerveja e comecei a subir de volta para o meu quarto. Fiz uma nota mental para não ficar assustado ao ver meu avental novamente no topo das escadas, só que desta vez meu avental não estava lá. Congelei, o medo e a confusão me paralisaram. Mas pensei que, como deixei minha porta aberta, o Ber se levantou para me procurar e acidentalmente o derrubou, talvez tenha percebido que eu voltaria e voltou a dormir. Subi as escadas e meu avental não estava lá. Entrei no meu quarto e o Ber estava profundamente adormecido, mas sem avental. Eu tinha acendido a luz do corredor e não estava lá. Nesse ponto, eu estava nervoso. Fiz mais uma varredura no corredor e não vi nada. Aterrorizado, fechei minha porta e a tranquei, culpando meu pensamento no álcool. Horas depois, consegui dormir. No dia seguinte, eu tinha trabalho novamente, e é por isso que coloquei meu avental no corrimão em primeiro lugar. Antes de sair, precisava encontrar o avental. Procurei e procurei, mas não encontrei em lugar nenhum. Então percebi que o único lugar onde não tinha procurado era o quarto do meu pai. Mantive a porta fechada desde a sua morte, não queria entrar lá. Mas era o único lugar onde poderia estar, então abri a porta pela primeira vez desde a sua morte, e em sua cama, dobrado de forma impecável, estava meu avental, pronto para ser levado. Meu sangue gelou e calafrios percorreram minha espinha. Não podia acreditar. Meu pai fez isso? Algo mais fez isso? Minha casa tem um alarme de segurança, então eu saberia se alguém tivesse entrado, então era só eu e o Ber esse tempo todo. Isso foi apenas a ocorrência mais recente. A outra que me deixou assim aconteceu anos antes, quando meu pai ainda estava vivo. Eu costumava trabalhar como gerente noturno no McDonald's. Meu turno era das 22 horas às 6 horas, então eu dormia durante o dia e acordava por volta das 20 horas para me arrumar. Meu pai trabalhava à noite e só voltava para casa quando eu estava me preparando para sair. Um dia de verão, fui acordado pelos latidos do Ber. Devo dizer que o Ber é um cão resgatado, era usado em brigas de pitbull, então com isso, ele odeia outros cães e só late quando vê um através das janelas gigantes da sala de estar. Quando seus latidos me acordaram, achei que era isso. Gritei para ele ficar quieto, o que normalmente resolve, mas desta vez ele não parou, então tive que me levantar e ir atrás dele. Uma vez que saí do meu quarto, estava no corredor e imediatamente de frente para a escadaria que dava para a sala de estar. Ele não estava nas janelas, mas continuava latindo. No entanto, quando eu fiquei no topo das escadas, tive que encontrá-lo e ver o que estava errado, enquanto gritava para ele parar. Quando desci o primeiro lance de escadas, virei à esquerda e estava na cozinha. Foi lá que o encontrei.
Ele estava sentado no topo das escadas que levam ao porão, com as orelhas em pé e todo o pelo do corpo eriçado. Fiquei irritado por ele me acordar, então gritei: "Por que você está latindo, seu cachorro estúpido?" Foi quando olhei para o porão. Contra a lareira havia uma figura sombreada, que é a única maneira que posso descrever. Provavelmente tinha 2 metros de altura, mas definitivamente era a sombra de um homem. Congelei, então, quando meus sentidos voltaram, gritei para o homem: "Melhor você sair da minha casa." Corri para as gavetas da cozinha e peguei a maior faca que pude encontrar. Quando olhei de novo para o porão, vi a sombra se movendo em direção à lavanderia. Há uma porta nos fundos daquela sala, então corri escada abaixo, pronto para me defender, mas não havia ninguém lá. A porta dos fundos, na verdade, ainda estava trancada, e a maçaneta estava trancada. Eu estava sozinho em casa, como estive o tempo todo. Aparentemente, o cachorro e eu vimos o que estava em minha casa naquela noite. Ele me alertou para sua presença, como um bom cachorro. Depois do primeiro incidente mencionado, continuei vivendo sozinho aqui, mas sei que não é só o cachorro e eu que moramos nesta casa. Todos esses eventos se espalharam ao longo de um ano, mas alguns deles estão em curso. Sou uma garota de 21 anos na faculdade. Isso começou quando eu tinha 20 anos, no início de 2018, para ser exata. Eram cerca de 2 horas da manhã e eu tinha acabado de descer para pegar um lanche da meia-noite. Sentei-me na bancada da cozinha depois de fazer um prato de nachos e liguei o YouTube como sempre faço. Depois de cerca de 20 minutos nisso, enquanto escolhia meu próximo vídeo, tive uma súbita vontade de olhar para a sala de estar. Quando o fiz, uma grande figura negra e escura parecia flutuar pelo corredor em direção à área da porta da frente. Sua cabeça quase tocava o teto, fazendo-o parecer com mais de 2 metros de altura. Assemelhava-se à morte, usando um manto com capuz que ia até o chão, mas não carregava nenhum tipo de foice ou arma, pelo menos que eu pudesse ver. A maioria das pessoas ficaria assustada, pelo menos assustada, mas, para ser honesta, a única coisa que passou pela minha cabeça foi "Uau, isso aconteceu", e depois voltei a comer e assistir meu vídeo. Vi filmes de terror o suficiente para chegar a essa conclusão: segundo você quer delatar algo que está acontecendo em sua casa ou misteriosamente morrerá. Então, eu não ia dizer nada em voz alta, nem mencionar a ninguém, ou mesmo mostrar sinais de que eu tinha percebido aquilo. Avançando algumas semanas, não houve mais atividade por enquanto. Em torno das 6 horas de uma noite, porém, eu estava em casa sozinha, ambos os pais estavam em viagens relacionadas ao trabalho. Eu estava deitada de bruços na minha cama, jogando algum jogo no meu celular. Não havia música do jogo, já que meu celular estava no modo silencioso. Foi quando ouvi, claramente, vindo do outro lado da minha porta do quarto fechada, uma voz masculina demoníaca, chamando meu nome. Congelei por um momento. Pude perceber claramente que a voz não só vinha do outro lado da porta, mas quem chamou meu nome estava inclinado e falou bem através da abertura na parte inferior da porta. O mesmo pensamento passou pela minha cabeça novamente: apenas ignore isso e não fará nada com você. Voltei a jogar meu jogo, rapidamente esquecendo que isso aconteceu, até que algo um pouco mais assustador começou a acontecer. Já havia se passado 1 mês ou 2 desde o incidente anterior, e eu havia esquecido completamente a coisa que comecei a chamar de o demônio das sombras. Acordei em uma manhã preguiçosa de sábado. Estava com preguiça de abrir os olhos completamente e levantar, então fiquei na cama enrolada em minhas cobertas, ouvindo minha música ainda tocando no meu celular desde a noite anterior. Meus olhos estavam fechados e eu não tinha me movido de minha posição original ao acordar, deitada completamente imóvel. De repente, senti o canto da minha cama sendo pressionado, como se alguém tivesse colocado a mão ali e começasse a testar a firmeza e a maciez da cama. Imediatamente, pensei, ele voltou.
Fiquei completamente imóvel, não querendo deixá-lo saber que eu estava acordada, e depois de alguns minutos, minha cama afundou como se alguém tivesse se sentado nela. Agora, eu estava realmente assustada. Essa coisa estava me observando, supostamente dormindo. Que tipo de estranho faz isso? Pensei, honestamente, tentando me sentir melhor e mais calma sobre a situação. Depois de cerca de 10 minutos, o peso finalmente se levantou. Isso realmente acontecia todas as manhãs na semana seguinte ou duas. O que realmente me deixou arrepiada, porém, foi que, nas manhãs em que eu não achava que isso acontecia, percebi que provavelmente aconteceu e eu simplesmente dormi. Quando tudo voltou ao normal novamente, nada aconteceu por mais alguns meses. Eu sabia que ele voltou, especialmente quando começou a se sentar na cama novamente, só que desta vez parecia estar tentando me acordar, pulando na cama de forma mais violenta. Fiquei completamente imóvel novamente, apenas esperando que ele parasse e fosse embora para que eu pudesse sair e comer algo. O estranho de tudo isso tinha diminuído um pouco. Avançando agora em 2019, por volta de Lighton, ele parou novamente por alguns meses, e então voltou de repente com tudo. Eu estava deitada na cama, cuidando dos meus próprios negócios e assistindo Netflix no computador, quando algo bateu com força na ponta da minha cama. Isso me assustou muito e quase derrubei meu celular da cama de susto. Achei que fosse aquele demônio das sombras, então ignorei e fingi que nem tinha acontecido. Talvez eu esteja sendo estúpida neste ponto, mas não me importo. Uma semana se passa e sou perturbada novamente. Desta vez, algo bateu contra a parte de baixo da minha cama, como se houvesse algo vivo embaixo dela. Honestamente, tentei não rir com a ideia de um enorme demônio batendo acidentalmente a cabeça contra a estrutura da cama. Não aconteceu muito mais desde então, exceto meu gato desenvolvendo um interesse estranho por um canto do meu quarto. O canto onde, em um momento, juro por Deus que vi algo não humano de pé ali, me observando. Mas isso é tudo por enquanto. Quando as coisas acontecem, é aleatório, algumas são assustadoras e algumas estou acostumada, mas, no fundo, tenho medo de que algo especialmente aterrorizante possa acontecer. Este acontecimento ocorreu há alguns dias a partir do envio deste texto. Eu moro com meu senhorio, que trabalha todos os dias fora de casa, então frequentemente fico em casa sozinho, algo que não me agrada muito. Ouço frequentemente pequenos ruídos e coisas se movendo ao redor aqui e ali, mas o que aconteceu outro dia realmente me deixou assustado, e tenho estado nervoso desde então. Acabei de chegar em casa do trabalho às 7h30 da manhã, já que trabalho no turno da noite em um lar de idosos. Devido a um grande medo do escuro, deitei-me na minha cama, me preparando para aproveitar meus próximos 2 dias de folga. Comecei a jogar GTA V no meu Xbox quando senti vontade de ir ao banheiro. Levantei para fazer minhas necessidades, mas deixei a porta aberta, já que estava sozinho em casa e não me sentia à vontade para fechá-la. Ao terminar, ouvi alguns ruídos como se algo estivesse se movendo do lado de fora. Agora, é importante acrescentar esses detalhes-chave sobre a estrutura da casa em que moro. É uma casa construída no final dos anos 1800, mas por dentro é relativamente moderna. Há uma porta que separa o andar de baixo do corredor que leva à escada. Descendo o pequeno corredor para chegar à escada, há a porta da frente, imediatamente à direita, a porta da sala de estar, que também permanece fechada, com uma escada ao lado. De qualquer forma, não dei muita importância aos ruídos, pois já estou acostumado com eles, mas notei que minha gata, que estava sentada na mesa ao lado do vaso sanitário, ergueu as orelhas, indicando que ela também ouviu. Cautelosamente, voltei para o meu quarto, e assim que entrei, ouvi a porta que separa a sala de jantar lá embaixo do andar de cima bater com força. Agora, eu sabia que ela estava fechada, pois a tinha fechado quando subi. Quando cheguei em casa, meio que esperava que meu senhorio ou meu pai,
que estava trabalhando na garagem, subissem, mas como ninguém veio, minha gata soltou um rosnado baixo e saiu correndo. Percebi que estava realmente sozinho em casa, pois não tinha trancado a porta atrás de mim quando cheguei em casa, e todas as outras portas estavam trancadas 24/7. Enfim, quando consegui reunir coragem para ver o que estava acontecendo, desci as escadas. Virei para ir até a porta, abri-a e passei para a sala de jantar, depois pela cozinha até a porta dos fundos. Precisava ver se tudo ainda estava trancado, e estava, o que eliminava a possibilidade de intrusos realmente entrarem. Liguei para meu senhorio para perguntar se ela tinha voltado para casa mais cedo, e ela disse que não. Tranquei-me no meu quarto, me sentindo nervoso desde aquela noite toda. Sentia-me observado, com um sentimento de terror tão intenso que só abri a porta do meu quarto quando minha gata precisava usar a caixa de areia. Esta história pode não ser a mais assustadora, mas me diga como você acha que uma porta trancada se abriu e bateu com força, e depois se trancou sozinha, pois eu mesmo não tenho uma explicação única.